As armas de fogo servem para criar uma coisa: desgraça. Vamos nos desarmar. Você está na Transmundial. Você está na sintonia da Nova Visão, uma emissora da Fundação Brasileira de Comunicação, transmitindo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. ZYE 858, ondas curtas de 25 metros, frequência de 11.735 kHz. ZYE 859, ondas curtas de 31 metros, frequência de 9.530 kHz. E ZYE 857, ondas curtas de 49 metros, frequência de 5.965 kHz. Retransmitindo a programação da Rádio Transmundial. Rádio Transmundial, a rádio que está com a palavra. Horário de Brasília, pontualmente 6h01. Boa noite. Tratador é suspeito de ter soltado leões de cidade do interior de São Paulo, São Simão. 2 aviões pequenos batem e causam 10 mortes. Governo estuda a forma de pagar 28,86% a mais servidores públicos no país. Governo argentino apresenta um plano para criar quase 500 mil de empregos. Shoppings podem ser obrigados a ter espaço para Procon. Juros para financiamento de carros podem cair a 1,9% até dezembro. Handball se prepara para Sydney, no interior do Paraná. Mauro Galvão opera joelho e passa bem. Inaugurada Vila Olímpica para os Jogos de Sydney. Bota de funcionário freia avião em aeroporto de Israel. Forte tremor sacode o Ocidente e o centro do México. Bombeiros lutam contra incêndio na área turística de Portugal. São os principais destaques do jornal RTM, que começa agora. Acompanhe agora as notícias do jornal RTM. O tratador de 6 leões que foram mortos pela Polícia Militar na segunda-feira em São Simão, interior de São Paulo, Luiz Machado de Aguiar, é o principal suspeito de ter soltado os animais no bosque municipal. O delegado da Polícia Civil, Fábio Henrique Calazans, afirmou nesta quarta que 3 pessoas teriam confirmado a informação em depoimento prestado hoje. Calazans disse, no entanto, que o tratador ainda não será preso por falta de pistas. De acordo com o delegado, as testemunhas afirmaram que ouviram Aguiar dizer que soltaria os animais caso o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, os tirasse de do circo por falta das condições de higiene e segurança. O inquérito foi instaurado com base no artigo 132 do Código Penal, expor a vida ou a saúde de alguém a perigo direto e iminente. A pena para esse tipo de crime é de menos de 1 ano de cadeia. Pelo menos 10 pessoas morreram no choque entre 2 aviões pequenos nesta quarta-feira, perto da elegante localidade de Burlington, Nova Jersey, leste, caindo em seguida um dos aparelhos sobre uma casa de vários pisos, informou um porta-voz da Administração Federal de Aviação da região de Burlington. Ninguém ficou ferido em terra, informou um porta-voz da Polícia Estatal de Nova Jersey, acrescentando que os proprietários da casa saíram ilesos depois que caiu sobre ela um dos aviões. A polícia assinalou que 8 dos mortos viajavam em um Piper Navarro de 2 motores que havia decolado do aeroporto de Luckhurst. As outras 2 vítimas também tripulavam um Piper Seminole
também de 2 motores, proveniente do aeroporto do Nordeste da Filadélfia, segundo a porta-voz da FAA. Horário de Brasília, 6 horas 5 minutos. O governo estuda a possibilidade de reabrir a adesão ao acordo de pagamento parcelado do aumento de 28,86% aos funcionários públicos que entraram com ações na Justiça. O aumento foi concedido no governo Itamar Franco apenas aos militares, e os demais servidores recorreram à Justiça para obter o mesmo índice. Cerca de 1,1 milhão de servidores têm direito a receber e, para aderir à proposta do governo, terão de desistir das ações na Justiça. Segundo o Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, até agora foram pagas 3 parcelas, das 14 que serão pagas em 7 anos. Com você, a situação da economia. O governo argentino apresentou quarta-feira oficialmente o Plano Federal de Infraestrutura para o período 2000-2005, que contará com investimentos públicos e privados de 20 bilhões e 500 milhões de dólares e que tem como objetivo final a criação de 400 mil postos de trabalho. O programa e seu esquema de financiamento foi apresentado por seu mentor, o ministro da Infraestrutura, Nicolás Gallo, e contou com o aval de seu parceiro da economia, José Luiz Maquinha, que estimou que os primeiros resultados da iniciativa para possibilitar a reativação da economia poderão ser apreciados dentro de 4 meses. Gallo garantiu que o plano, consensuado de forma detalhada com cada uma das 24 províncias, pretende criar 400 mil novos postos de trabalho. Jornal RTM 6 e 6. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou na manhã de hoje o projeto de lei do deputado Geraldo Magela, do PT do Distrito Federal, que obriga a disponibilização de espaço para órgãos públicos de defesa do consumidor nos shopping centers e nos eventos de promoção comercial. O relator da matéria, Celso Russomano, do PPB paulista, acredita que a proximidade dos PROCONs, onde há consumo, é fundamental para gerar uma atuação eficaz dos órgãos do consumidor. Nos locais de maior circulação, as pessoas terão maior facilidade para apresentar denúncias e obter esclarecimentos sobre os seus direitos, acrescentou. A matéria ainda será apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Jornal RTM 6 e 7 no horário de Brasília. Os juros cobrados nos financiamentos de veículos novos podem cair para 1,90% ao mês se o Banco Central decidir baixar em mais 1 ponto percentual a taxa básica de juros Selic, afirma a Associação Nacional das Empresas Financeiras de Montadoras, ANEF. Atualmente, os bancos das montadoras oferecem juros de 1,99% para a compra de veículos 0 quilômetro. O presidente da ANEF, Fernando Mascarenhas, acredita que o mais provável é que as taxas cheguem a 1,95% até o final do ano. Isto porque, apesar do crescimento da economia, existe a possibilidade de aumento da inflação. Além da queda nos juros, os bancos das fábricas devem disponibilizar mais de 6 bilhões de reais este ano para financiamento de veículos. Caso isto seja confirmado, será o maior volume destinado à compra de automóveis desde 96. Somente no primeiro semestre deste ano já foram utilizados 3,04 bilhões de reais em financiamentos contra 1 bilhão e 300 milhões de reais no mesmo período de 99. A ANEF estima que as compras financiadas de veículos este ano atingirão cerca de 76% do total. Jornal RTM, 6 horas 8 minutos, confirmando. Pois não, Ricardo Santos, 6 horas 8 minutos, este é o seu Jornal RTM. A seguir você vai acompanhar o panorama agrícola no Brasil. Jornal RTM. Você está na Transmundial. A Rádio Transmundial tem agora a consagrada Bíblia Falada completa, em fitas cassete. É isso mesmo, a Bíblia Falada do Gênesis ao Apocalipse, a única com todos os livros do Antigo Testamento. Você pode ouvir a Bíblia a qualquer hora e em qualquer lugar.
Além do Novo Testamento completo, em um lindo estojo, você pode adquirir o Velho Testamento por livros separadamente e ir montando a sua Bíblia completa aos poucos. Não perca tempo, é só ligar para 011 5031 0857 e solicitar a sua Bíblia falada. Então ligue 011 5031 0857. A Bíblia Falada, mais um produto da Rádio Transmundial. Pode alguém exercer um ministério num leito de hospital? Não importa onde ou como eu esteja. Pai, as circunstâncias não importam. Foi com esta oração que em 1972, Walter Pedro dos Santos dirigiu-se a Deus para demonstrar o seu desejo de servi-lo. Sua oração foi ouvida, mas a um preço muito alto. Leia em O Tempo de Deus, esta maravilhosa narrativa da experiência vivida e agora relatada por Walter Pedro dos Santos. O Tempo de Deus você encontra na... CPAD 0 Operadora 11 292 1677. Fazendo da palavra de Deus renovação pro teu viver. É hora de renovar. CPAD. A Rádio Transmundial apresenta mais uma produção musical para você que gosta da boa música instrumental. Hinos que Tocam. O CD Hinos que Tocam pode ser adquirido pelo telefone 011 5031 0857. Repetindo, 011 5031 0857. Hinos que Tocam. Mais uma produção da Rádio Transmundial. Você está na Transmundial. Seis horas 12 minutos. Este é o Jornal RTM. Panorama agrícola do mercado no Brasil. O índice de preços recebidos pelos produtores rurais, o IPR, subiu 9,36% em julho, segundo a estimativa do Instituto de Economia Agrícola. O valor é a maior variação mensal do ano e incorpora o impacto de estiagem e das geadas ocorridas no mês. Nos primeiros 7 meses deste ano, a variação acumulada no IPR foi de 9,46% para uma variação de 4,79% no IGPM e de 2,2% para o IPC da FIPE, indicando um ganho do poder de troca para os agricultores em relação aos índices da inflação. Considerando os últimos 12 meses, a variação do índice chega a 31,07%, também acima do IGPM, 14,46%, e do IPC-FIPE, de 7,12%. O leite e o feijão são produtos que têm apresentado grandes altas desde janeiro deste ano. O preço recebido pelo produtor de leite aumentou em 37,9% ao longo do ano, e o do feijão cresceu 41%, sendo que a variação chega a 135% ao serem considerados os últimos 12 meses. 6h13 acompanha agora o mercado com relação às aves. O Jornal RTM, o jornal que está com a palavra. A semana teve fortes altas nos preços de frango. O preço do frango vivo subiu 10%. O produto está sendo cotado em R$ 1,15. A tendência também altista é resultado da retração na oferta. O principal fator de retração é a redução
dos alojamentos, mas o frio e as geadas acentuaram a redução da produção, pois aumentaram a mortalidade das aves. A escassez do milho também contribui para reduzir o volume vendido, pois as aves têm sido abatidas mais cedo, abaixo do peso normal, para evitar aumento de gastos com a alimentação. Vamos ao panorama agrícola referente ao arroz. Os arrozeiros continuam procurando alternativas para tirar a atividade do vermelho. O preço médio pago ao produtor é de R$ 11,80 a saca de 5 quilos, para um custo de produção de R$ 14,50 a saca. A tentativa de proibir a entrada do produto argentino e uruguaio no país foi inócua, pois a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do dia 25 de julho, que liberou as importações de arroz daqueles países. Os arrozeiros insistem na redução do ICMS sobre o produto industrializado, benefício que poderia ser transferido ao produtor. Mas o governo do Rio Grande do Sul teme que a medida não beneficie o setor e ainda reduza a arrecadação estadual. Café. O mercado de café atravessa uma semana de calmaria, com pequenas oscilações após a turbulência das últimas semanas. Os ganhos proporcionados pelas geadas foram também perdidos na semana anterior e as cotações ainda refletem ou não refletem os danos provocados nas lavouras. No mercado interno, o café foi cotado em média de R$ 140 a saca. Os negócios foram também lentos, pois nesse patamar o produtor não aceita negociar, ainda mais com a perspectiva de prorrogação do pagamento das dívidas com vencimento em setembro e outubro, estimadas em torno de R$ 360 milhões. Quanto às exportações, ainda não há números consolidados para julho, mas a estimativa é que 800 mil sacas tenham sido embarcadas. Se for confirmado, terá sido o menor volume dos últimos 25 meses. 6h16 e o handball se prepara para Sydney, no interior do Paraná. Daqui a pouquinho com detalhes no Jornal RTM. Seis e 17. Jornal RTM, o jornal que está com a palavra. Você está na Transmundial. Aprenda a construir um relacionamento saudável com Deus e com as pessoas, curando as feridas da alma. Combinando orientações bíblicas e testemunhos, os autores ensinam como superar os conflitos interiores que sabotam o relacionamento com Deus e seus semelhantes, permitindo uma vida espiritual saudável e uma convivência proveitosa para todas as pessoas. Para adquirir Curando as Feridas da Alma, é só ligar para... É hora de renovar, renovando pra valer. CPAD 0 Operadora 11 292 1677. Fazendo da palavra de Deus renovação pro teu viver. É hora de renovar, CPAD. Presente para o seu bom gosto musical. Hinos, belos hinos. Quando aqui viveu o mais novo CD da Rádio Transmundial. Deus andava fazendo bem. Adquira já o seu. Ligue 0 Prestadora 11 50310857. Repetimos 0 Prestadora 11 50310857. Hinos, belos hinos. Mais uma produção da sua Rádio Transmundial. A droga transforma você de jovem alegre em trapo, mano.
está na Transmundial. Jornal RTM. Aqui é Sérgio Paulo do programa Razão para Viver. Preparei para você uma folha de estudo chamada Dicionário de Deus para os Relacionamentos. Para receber a sua inteiramente grátis, é só escrever para Razão para Viver, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou então você pode ligar para 0 Operadora 11 5032 1927. Repito, 5032 1927 no horário comercial. Peça a sua hoje mesmo. E atenção, a família evangélica dá seu ultimato. Plenitude de amor em lar cristão é fundamental. Por isto, vinde a nós e peça a sua turma para... Rapidamente, falamos de várias revistas evangélicas de sucesso, certo? Conheça agora a mais nova, Leia Urgente. Criada pela Alfalite Brasil, Leia Urgente chegou no mercado para ficar. Leia Urgente já nas bancas. Ou ligue Alfalite e assine 21 560 2052 560 2052. Este é o Jornal RTM. Notícias do Esporte. A seleção brasileira feminina de handball inicia nesta quarta-feira mais uma fase de sua preparação para as Olimpíadas de Sydney. A equipe ficará até o dia 17 de agosto treinando em Assis Chateaubriand, no interior do Paraná. De 18 a 20 de agosto, a seleção participará de um quadrangular com Argentina, Paraguai e uma seleção do estado do Paraná. Entre os dias 22 e 24, dessa vez na cidade de Pato Branco, as mesmas seleções fazem outro quadrangular. A data de embarque da equipe de handball para Sydney ainda não foi definida, mas deve acontecer no final de agosto ou início de setembro. O Brasil estreia nos Jogos no dia 17 de setembro contra a Austrália. A seleção jogará ainda com a Áustria, Noruega e Dinamarca na primeira fase. Horário de Brasília, 6h21. O zagueiro Mauro Galvão do Vasco foi submetido na manhã dessa quarta-feira a uma artroscopia no joelho direito e passa bem. A operação durou 2 horas e o jogador deve voltar às atividades em 20 dias. O zagueiro se machucou no jogo da última terça-feira contra o Peñarol pela Copa Mercosul. Esta é a segunda cirurgia no joelho direito que Galvão se submete em 8 meses. E a Vila Olímpica para os Jogos de Sydney em 2000, construída sobre o terreno de uma antiga salina e que vai oferecer ótimas condições de alojamento, foi inaugurada nesta quarta-feira. Mais de 15 mil competidores estarão alojados nesta vila durante os Jogos Olímpicos. Horário de Brasília, 6h22. Aqui você está acompanhando o Jornal RTM. Você está ouvindo o Jornal RTM. Agora você fica sabendo o que acontece no mundo. Um empregado israelense do aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv, evitou uma catástrofe ao bloquear com uma de suas botas as rodas de um avião sem freios que ia rumo a uma estrada. A informação é do jornal Ma'ariv. Mihailov Abrosh, de 40 anos, contou ao jornal que correu atrás do Boeing 737 da companhia Lithuanian Airlines para colocar uma de suas botas debaixo das rodas e assim poder frear o aparelho. Gritei para o piloto em russo pedindo que freasse. Ele me disse que os freios não funcionavam, disse Abrosh. O avião seguiu e corri. Rapidamente tirei uma bota e a atirei para baixo da roda. Estava com um pouco de medo, mas o avião estava lotado de passageiros e pensei mais neles do que em mim, disse Mihailov Abrosh, ele que foi o principal responsável por este grande livramento
com relação a esse acidente que poderia ocorrer. 6h24, Jornal RTM, e um forte tremor próximo à costa do Oceano Pacífico do México sacudiu nesta quarta-feira as regiões ocidental e central do país, quebrando vidros, janelas e causando medo nas pessoas, que fugiram apavoradas para as ruas. O Serviço Sismológico Nacional do México assinalou que a magnitude do abalo foi de 7 pontos na escala Richter, mas um centro sismológico norte-americano em Golden, Colorado, marcou 6,4. O epicentro do tremor se localizou a 380 quilômetros a oeste e sudoeste da cidade do México, no Oceano Pacífico, e a cerca de 48 quilômetros a oeste da cidade de Lázaro Cárdenas. Um funcionário da Defesa Civil, Jesus Alonso Mondragón, disse que pelo menos uma pessoa ficou ferida quando partes de um muro de um hotel em obras vieram abaixo, na cidade costeira de Lázaro Cárdenas, a mais próxima do epicentro. O fornecimento de eletricidade foi cortado brevemente nesta cidade. Centenas de bombeiros tentavam na quarta-feira conter as chamas que destruíam uma área florestal localizada perto da cidade de Cascais, na costa portuguesa. Pessoas que estavam em um acampamento à beira-mar em algumas casas foram retiradas do local. 4 bombeiros foram feridos pelas chamas e levados a um hospital da cidade que fica a 25 quilômetros de Lisboa, capital. As autoridades tentam conter o fogo que atinge uma área de floresta que fica entre Cascais e Sintra, uma atração turística do país. Algumas casas na área residencial de Quinta da Marinha, atrás da praia do Guincho, foram atingidas pelo fogo, mas o incêndio ainda estava relativamente distante, tanto de Sintra quanto de Cascais. Em Santarém, 80 quilômetros a noroeste de Lisboa, 700 bombeiros lutavam contra um outro grande incêndio. Temperaturas bastante altas combinadas com ventos fortes vêm contribuindo para o surgimento de vários focos de incêndio no país. Horário de Brasília, 6h26. Este é o seu Jornal RTM. Terminamos o Jornal RTM com a boa notícia para hoje. Disse o profeta Isaías ao povo de Deus: cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele. Vós terras do mar e seus moradores. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Isaías capítulo 42, versículos 10 e 12. Nesta edição do Jornal RTM, você ficou sabendo que tratador é suspeito de ter soltado leões na cidade de São Simão, no interior de São Paulo. 2 aviões pequenos batem e causam 10 mortes. Governo estuda forma de pagar 28,86% a mais servidores públicos. Governo argentino apresenta plano para criar quase 500 mil de empregos. Shoppings podem ser obrigados a ter espaço para o Procon. Juros para financiamento de carros podem cair a 1,90% até dezembro. Handball se prepara para Sydney, no interior do Paraná. Mauro Galvão opera joelho e passa bem. Inaugurada Vila Olímpica para os Jogos de Sydney. Bota de funcionário freia avião em aeroporto de Israel. Forte tremor sacode o ocidente e centro do México. Bombeiros lutam contra incêndio em área turística de Portugal. Agora são 6h28 e chegamos ao final de mais uma edição do Jornal RTM. Produção: Sandra Souza e Paulo Jans. A apresentação de Ricardo Santos e Fabiano Souza. Coordenação de Samuel Matos. E a direção geral a cargo de Eduardo Dias. Tenha uma boa noite. Boa noite, Brasil. Esta foi mais uma edição do Jornal RTM, o jornal que está com a palavra. Você está na Transmundial.